E aí, pessoal, agora nós iremos começar a nossa aula 7, a primeira aula da disciplina de metodologia de ensino de matemática 2, e o conteúdo vai ser o jogo e a aprendizagem, uma relação possível, parte 1. Então vamos continuar prestando atenção nas aulas e até uma próxima. Metodologia de ensino de matemática 2, aqui é o professor Joseno, vou ministrar a aula 7, que é o jogo e a aprendizagem, uma relação possível, parte 1. Essa aula vai ser duas partes, parte 1, a aula 8, parte 2. Então vamos lá. É facilmente identificada a dificuldade que muitos alunos encontram na aprendizagem de matemática. Parece que se ensina nas escolas serve muitas vezes única e exclusivamente para o contexto escolar, uma vez que os conteúdos matemáticos são ensinados geralmente via repetição de procedimentos, de forma descontextualizada e com uma valorização exacerbada ao procedimento em detrimento ao conceito. Alguns pesquisadores apontam para o sentido de que é possível uma revisão no trabalho da matemática nas salas de aula, evidenciando a necessidade de repensar as práticas docentes, a fim de que seja consideradas a construção do conhecimento pelos alunos. Assim, a sala de aula precisa se tornar um ambiente de aprendizagem na qual os próprios alunos construam conhecimentos sobre determinados conteúdos matemáticos e sobre a realidade que os cerca, investigando e refletindo tanto a respeito das habilidades cognitivas e das estratégias que mobilizam em uma atividade quanto acerca do meio social em que vivem. Nesse sentido, pretendemos discutir na presente comunicação a utilização de jogos nas práticas de ensino e aprendizagem de matemática escolar. Esse conteúdo tem como objetivo refletir sobre a importância da utilização de jogos como possibilidade didático-pedagógico na construção de conceitos matemáticos, tendo em vista a possibilidade de intervenções na sala de aula como facilitadores e mediadores de tal construção. Introdução. Quantos de nós já fomos surpreendidos com um problema cuja solução poderia se dar em termos matemáticos, tais como estimar os gastos no supermercado, calcular o troco referente a certa compra e explicar a localização de um ponto da cidade, realizar estimativas, que é o primeiro exemplo, calcular mentalmente, que é o troco, e representar um espaço, que é a localização de um ponto na cidade, são algumas das ações que fazem parte do nosso cotidiano, ligadas ao conhecimento matemático. Mas será que o conhecimento matemático mencionado é aquele ensinado nas escolas ou aquele aprendido nas ruas? Parece que o que se ensina nas escolas serve, muitas vezes, única e exclusivamente para o contexto escolar, uma vez que os conteúdos matemáticos são ensinados, geralmente via repetição de procedimentos. Então, por exemplo, um conteúdo, o professor ele explica 5, 6 vezes, entendeu? Então, para que a maioria dos alunos entendam, não levando em conta também a minoria, de uma forma descontextualizada e com uma valorização exacerbada ao procedimento em detrimento ao conceito. Então, a ideia é ensinar, ensinar, ensinar. O que a maioria aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não vai aprender mais, né? Já na rua, geralmente, o aprendizado se dá a partir de uma necessidade e por meio de experimentação e investigação. Um exemplo é o seguinte, os moradores aqui da nossa cidade, Palmas, a cidade ela é bem dividida, né, em quadras, 101, 102, 103, norte e sul, fica muito fácil para haver uma localização. Mas existem cidades que elas não são planejadas. E aí sim que precisa se dar necessidade de você ter que ir num lugar que você nunca foi. Isso não é tão impossível, porque hoje você compra alguma coisa pela internet e a pessoa não faz entrega. Então, às vezes, ela manda a localização num lugar
assim, afastado, e você precisa de ter uma ideia de quantas ruas você tem que seguir direto. Aí geralmente você conta uma rotatória, e dentro da rotatória você se localiza se é para a direita ou se é para a esquerda. Você conta quantas ruas para a direita ou quantas ruas para a esquerda, se você volta na rua ou se você vai adiante. Então tudo isso é uma aprendizagem que isso independe de sala de aula, que é uma aprendizagem que você tem dentro da escola. Aliás, desculpa, dentro da rua. E se você não conseguir aquilo, você não vai ter o que você deseja, né? Os jogos matemáticos são de grande importância para desenvolver conteúdos na educação infantil, favorecer o desempenho nas aprendizagens das crianças, pois o jogo reforça e estimula a capacidade física ou intelectual das crianças, em que, através do prazer e da obstinação, torna fácil o que inicialmente era difícil. Desse modo, a criança aprende naturalmente o que foi exposto pelo professor. Entretanto, a ação lúdica não tem um fim em si. Esta está vinculada a uma função educativa, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem. Para Kishimoto, 2001, página 83, ao permitir a manifestação do imaginário infantil por meio de objetos simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica substitui o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogos educativos. Na educação infantil, é importante que haja a interação entre duas funções do jogo, função lúdica e função educativa, pois ao ser utilizado como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, proporciona ao educando uma aprendizagem significativa. Nesse viés, os conteúdos de matemáticas que são atribuídos aos jogos despertam nas crianças um interesse maior pelo ensino, pois elas são atraídas pela diversão que o jogo proporciona. De acordo com Kishimoto 2001, a função lúdica é o que proporciona a diversão e o prazer. É a função educativa, é o que ensina algo que completa o indivíduo em seu saber, seu conhecimento de mundo. O jogo permite ao pedagogo explorar a personalidade infantil e eventualmente adaptar ao ensino. Por isso, a utilização do jogo no ensino de matemática deveria ser constante. Com a utilização de jogos, a criança desenvolve e adquire habilidades por meio da função lúdica, pois devemos ter da criança a imagem de um ser que brinca, que se expressa pelo ato lúdico. Kishimoto 93, página 36, afirma que utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o campo do ensino e aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. Sendo assim, há vários motivos para que o professor da educação infantil inclua nas suas práticas a utilização de jogos matemáticos, pois o uso de jogos faz com que a criança goste de aprender essa disciplina. Ele muda a rotina da classe, despertando o interesse do aluno envolvido, diminuindo os bloqueios apresentados por muitos alunos que temem a matemática e acreditam que não vão conseguir aprendê-las, além de fazer com que o aluno haja naturalmente sem ter medo de errar. Alves 2006, página 25, nos auxilia nessa ideia. Os jogos propiciam condições agradáveis e favoráveis para o ensino de matemática, uma vez com que esse tipo de material o indivíduo é motivado a trabalhar e pensar tendo como base o material concreto, descobrindo, reinventando e não somente recebendo as informações. Os jogos matemáticos desenvolvem o raciocínio lógico das crianças e suas habilidades, levando-as a conceberem a matemática como uma disciplina prazerosa e propiciar a criação de vínculos positivos na relação professor-aluno e aluno-aluno.
Com os jogos matemáticos, os alunos podem encontrar equilíbrio entre a realidade e o imaginário, ampliando seus conhecimentos e o raciocínio lógico-matemático. O acompanhamento do educador é essencial para promover uma aprendizagem de conhecimento satisfatório, que seja capaz de despertar o interesse do aluno em seu processo de construção de conhecimento. O educador pode possibilitar ao aluno vivenciar os jogos, visando, entre outros benefícios, aumentar sua motivação na disciplina de matemática. Podemos dizer que o jogo é fundamental para a educação e o desenvolvimento infantil, que se trata do jogo tradicional infantil, reduto da livre iniciativa da criança, marcada pela transmissão oral, ou do jogo educativo, que introduz conteúdos escolares e habilidades a serem adquiridas por meio da ação lúdica. Entendemos que o jogo apresenta várias maneiras de aprender, pois jogando a criança se torna mais crítica, confiante e demonstra o que pensa. Porém, analisamos que os jogos matemáticos são pouco utilizados nas salas de aula, como um recurso que facilite a aprendizagem infantil. Quando são utilizados, é apenas com o propósito de brincar. Não é associado ao conteúdo que contribui para a formação e a aquisição do conhecimento. Segundo Piaget, citado por Alves, 2006, página 21, os métodos de educação das crianças exigem que se forneçam à criança um material conveniente, a fim de, jogando, ela chegue a assimilar as realidades intelectuais, que, sem isso, permaneçam exteriores à inteligência infantil. Contudo, nós, professores, devemos utilizar os jogos matemáticos para tornar a aula atrativa, facilitando a aprendizagem das crianças da educação infantil para que tenham um bom desempenho e superem as suas dificuldades. Nesse sentido, é tarefa do professor da educação infantil avaliar o potencial pedagógico de cada jogo e buscar esse recurso para ajudar os alunos a obterem informações sobre os desafios desejados. Para que os jogos possam ser contribuintes no processo de ensino e aprendizagem da matemática. O uso de jogos matemáticos é importante instrumento para situações que possibilitem a aprendizagem da criança. Devemos considerar que ela aprende de modo intuitivo, em processos interativos envolvendo a afetividade e as interações sociais. Permitindo a ação intencional, os jogos contribuem para a construção de pensamentos, manipulação de objetos e para o desenvolvimento sensorial motor da criança. Além disso, é preciso contribuir para um ambiente que estimule a criança o seu potencial, de forma interativa e participativa da construção do conhecimento. Nesse sentido, Kishimoto, 2003, página 96, afirma: o jogo contribui positivamente no processo de aprendizagem, por ser livre de pressões e avaliações, criando um clima de liberdade propício à aprendizagem, estimulando a moralidade, o interesse, a descoberta e a reflexão, dando segurança e estímulo para o desenvolvimento. Salientamos que a matemática se faz presente em nosso dia a dia e pode ser aprendida através de jogos educativos. Visando ao desenvolvimento cognitivo, psíquico e motor das crianças, o ensino de matemática vem contribuindo para a interação desta com o meio, com o outro e consigo mesma,
Sendo assim, o jogo oferece a possibilidade de exploração e de manipulação de objetos do ambiente, favorecendo a construção da personalidade e o desenvolvimento cognitivo imprescindível à educação. Fazendo um adendo a esse slide aqui, a ideia do jogo é fazer o seguinte: o jogo não se joga só, o jogo ele se joga com outras crianças. Então ele vai ter que desenvolver métodos dele ganhar, né? Dele conseguir êxito perante os outros. Então essa busca de conseguir um conhecimento a mais do que os colegas faz com que ele se desiniba, que ele encontre meios na cabeça dele de contornar as dificuldades do jogo e ele consiga ficar entre os melhores, né? Ou em primeiro lugar. Então a ideia é essa, é que o jogo ele possibilita a exploração e a manipulação do ambiente, do objeto, e aí faz com que ele construa uma personalidade de competição, de aprendizagem, de se tornar um excelente aluno, de se tornar um melhor aluno, entendeu? E isso é importante. Podemos concordar então que Carragher e Schliemann, em 1988, então, que existe um distanciamento entre a matemática da rua e a matemática da escola. Atividades de treinamento de algoritmos e atividades descontextualizadas, além de desinteressante, pouco contribuem para a aprendizagem matemática. No entanto, são atividades como essas que as mais praticadas em sala de aula e mais comum nos livros didáticos utilizados, às vezes como manual para professores. O professor passa 3 anos com o mesmo livro, 4 anos com o mesmo livro, e aí ele atribui ao livro quais são as técnicas que vão ser repassadas para o aluno. E o jogo ele é uma alternativa, muitas vezes o livro também tem o jogo, que lá dentro do livro, né? Mas você pode anexar outros formatos de jogo dentro daquela didática e aí você conseguir o objetivo que é que o aluno aprenda. Quanto ao ensino tradicional da matemática, PAIS 2006 atenta. No alto das páginas de exercício geralmente aparece um modelo a ser seguido pelo aluno e logo abaixo frases imperativas como resolva, faça, multiplique, calcule, some, seguidas de dezenas de exercícios do mesmo tipo, em que a única forma de representação são os números e os símbolos da aritmética, né, que são os símbolos matemáticos. Os resultados desse tipo de atividade é apenas o treinamento incentivado pela crença de que o aluno pode compreender situações próximas do modelo apresentado para depois e aplicar o conteúdo, página 36. Já as atividades que levam os alunos a realizarem escolhas, coletarem informações, investigarem e validarem as hipóteses iniciais, fazem com que os alunos protagonistas no processo de aprendizagem, uma vez que o aprender matemático se dá a partir da necessidade ou do interesse, deixe de resolver um problema. Os alunos, nesse contexto, passam a fazer matemática. Fazer matemática e reproduzir matemática exigem tanto do aluno quanto do professor esforços bem distintos. Segundo PAIS 2006, é preciso buscar dinâmicas apropriadas para intensificar as possibilidades de interações do aluno com o conhecimento. A ênfase dessa ideia é dada à valorização da ação do aluno, porque envolve conceitos, proposições, problemas e afasta a concepção de que o saber matemático ele é pré-elaborado e pode ser transmitido para o aluno. E na verdade o saber matemático ele não é pré-elaborado. O professor ele tem uma ideia do que ele vai ministrar na aula, mas essa ideia ela não pode ser uma fórmula pronta, porque você engessa o conhecimento do aluno. E aí o aluno vai ter que aceitar aquela fórmula. Por isso que o jogo matemático ele é imprevisível. Por quê? Porque aí ele vai explorar dentro da mente do aluno o que ele vai contribuir de melhor.
E é isso que o jogo matemático ele explana, ele é interessante nesse sentido. Fazer matemática é uma atividade oposta às práticas da reprodução, as quais consistem em conceber a educação escolar como um exercício de contemplação do mundo científico, de onde vem a ideia de transmissão de conhecimento. Nessa linha de reprodução do conhecimento, o aluno é levado a fazer uma cópia, repetir definições e treinar padrões. Então, o modelo de aula tradicional, no qual o professor repassa e o aluno aprende, o repassar do professor ele é um traço muito individual. É por isso que a mesma aula não é dada por dois professores. Você dá um tema para dois professores, eles dão duas aulas completamente diferentes, entendeu? E essa aula diferente, o aluno vai repetir com o mesmo jeito que um professor tem de fazer um cálculo. Os alunos que são reprodutores, né, eles vão reproduzir esse cálculo do mesmo jeito que o professor ensinou. E não ter uma indagação, professor, eu tenho um jeito que eu faço essa conta, mas a resposta dá igual, mas o método dá diferente. E isso sufoca esse aluno inovador, esse aluno que busca outra alternativa sem ser a alternativa do professor. Essa pedagogia de reprodução é um equívoco, ainda mais quando se pretende oferecer condições para que o aluno possa participar do cenário tecnológico, onde as máquinas digitais cada vez mais passam a fazer parte das tarefas mecanizadas, página 28. Objetivando a construção do conhecimento pelos alunos, a sala de aula precisa se tornar um ambiente de aprendizagem, em que os próprios alunos constroem conhecimentos sobre determinados conteúdos matemáticos e sobre a realidade que os cerca. Investigando e refletindo tanto a respeito das habilidades cognitivas e das estratégias que possibilitam em uma atividade, quanto acerca do meio social em que vivem. Entender a aprendizagem em matemática como um processo que depende essencialmente das pessoas que aprendem, na interação que tem como saber e as relações que estabelece, implica necessariamente uma mudança do paradigma existente de um ensino voltado à repetição para um paradigma voltado à análise, à reflexão e à construção de conhecimento. Né? Porque quando você faz análise, logo depois você faz a reflexão. E essa reflexão, ela geralmente constrói um conhecimento, né? Às vezes certo, às vezes errado. O errado o professor pode direcionar, olha, esse aqui não é o que esse conhecimento matemático busca. Então, dentro daquela forma, daquela alternativa de resposta, esse valor, esse índice aqui, ele está fora do padrão. Então, a reflexão, ela produz o conhecimento. Muitas vezes a resposta certa, né, que é o que o professor deseja, e às vezes quando a resposta ela não está dentro do correto, o professor tem que ensinar, olha, não foi bem isso que você entendeu. O que foi que você entendeu? E aí encontrar meios para que o aluno encontre sozinho a forma da resposta. Para Galvez, 1996, trata-se de colocar os alunos diante de uma situação que evolua de forma tal que o conhecimento que se quer que aprendam seja um único meio eficaz para controlar tal situação. A situação proporciona a significação do conhecimento para o aluno, na medida em que o converte em instrumento de controle dos resultados das suas atividades. O aluno constrói, assim, um conhecimento contextualizado e um contraste com a sequência escolar habitual, em que ele busca das aplicações dos conhecimentos antecede a apresentação descontextualizada, página 33.
Nesse contexto, o professor tem participação decisiva. Ele convida os alunos para realizarem a atividade. Às vezes, o convite pode soar como uma imposição, o que descaracteriza o caráter motivacional da atividade e realizar a medição dela de modo a provocar a investigação e a reflexão dos alunos em torno das decisões e ações que praticam. Então, gente, às vezes, o aluno ele acha que quando você chama ele para fazer uma atividade, você fala, não, professor, não sei o que, entendeu? Então, isso é como, bora, você vai ter que fazer, né? Então, isso o aluno, ele já não entra com vontade de fazer a atividade. E o resultado disso, muitas vezes, é qualquer resultado. O professor me chamou, eu não estou afim de fazer, eu vou fazer qualquer coisa. Por mais que seja um menino de 9 anos, 10 anos, pelo contrário, às vezes há uma desmotivação, você tem que motivar muito mais um aluno do ensino fundamental, séries iniciais, do que às vezes dos séries finais e do ensino médio. Então sempre tenha esse cuidado dessas atividades, elas terem um caráter motivacional, porque é diferente quando você faz uma atividade que você quer fazer a atividade. É isso que o professor ele tem que desenvolver essa técnica. E aí quando ele desenvolve essa técnica, a escola que ele trabalha, os pais dos alunos percebem que o professor está conectado com o aluno e o aluno está conectado com o professor. Aí isso eles chamam de um bom professor. Segundo Polya, um professor de matemática tem uma grande possibilidade. Obviamente, se ele empregar as horas de aula para fazer seus estudantes executarem cálculos, terminará por sufocar o seu interesse, bloquear o seu desenvolvimento mental e desperdiçar a oportunidade que lhe foi apresentada. Por outro lado, se desperta a curiosidade dos alunos, proporciona problemas de dificuldades proporcional ao conhecimento deles e os ajuda a resolver as questões propostas com perguntas oportunas, e ele saberá inspirar neles o gosto pelo raciocínio original. Polya Apud Damore, 2007, página 290. Então, nesse caso aí, é bem interessante que você desperte a curiosidade dos alunos, porque ele tem vontade, ele tem um obstáculo, uma barreira, e ele mesmo tem vontade de contornar aquele obstáculo e aquela barreira. E isso, quando a gente fala de ensino, é motivacional. Isso é um despertar da aprendizagem. Além disso, o professor tem que tomar o cuidado de não conduzir demasiadamente a reflexão dos alunos acerca das atividades propostas e dos conteúdos matemáticos presentes. Ao agir dessa forma, já que almeja respostas que indiquem a construção do conhecimento pelos alunos, acaba por facilitar demais as tarefas propostas, impedindo-os de fazer matemática, de construir conhecimento. Além disso, o professor tem de tomar o cuidado de não conduzir demasiadamente a reflexão dos alunos acerca das atividades propostas e do conteúdo matemático presente. Ao agir desse modo, já que almeja respostas que indiquem a construção do conhecimento pelos alunos, ele acaba por facilitar demais as tarefas propostas, impedindo-os de fazer matemática, de construir o conhecimento. Para Amolode, 2007, analisando esses efeitos, percebe-se que o professor se encontra muitas vezes numa situação difícil. Pode-se dizer que se encontra num paradoxo. Ele deve criar condições para a aprendizagem dos alunos, mas quase tudo que ele faz para conseguir uma resposta satisfatória pode estar prejudicando a aprendizagem, por não permitir que os alunos cheguem sozinhos à resposta esperada. O aluno também fica numa posição paradoxal,
pois não constrói por conta própria o assunto que o professor quer ensiná-lo. Página 96. Então é o seguinte, e de acordo com esse slide, percebe-se que o professor ele tem uma parcela muito grande e com o tempo, com a vivência de sala de aula, ele vai aprendendo a contornar isso. Nem tanto ser o provedor da ideia, né, para o aluno, e nem tanto o aluno tentar, porque nem todo aluno consegue produzir satisfatoriamente a aprendizagem de matemática. Então a abordagem para um determinado grupo é de um jeito e para outro determinado grupo é de outro jeito. Mas ao mesmo tempo tendo a conscientização que o professor ele é responsável por essa aprendizagem, por esse conhecimento. Nessa perspectiva, em que a ação do aluno é entendida como primordial, algumas alternativas pedagógicas têm se destacado no contexto da educação matemática. Dentre elas, os jogos e as brincadeiras têm sido indicados como alternativas pedagógicas apropriadas para o ensino e a aprendizagem de matemática na educação infantil e nos anos iniciais, que é o que a gente está vendo, né? O que a gente está estudando no nosso curso. A intenção não é ensinar matemática brincando, mas brincar de modo que o aluno chegue ao conhecimento sistematizado. Os jogos como estratégias pedagógicas favoráveis à construção de conhecimento. Kishimoto buscou saber de onde vem o prazer que as crianças sentem quando começam uma nova brincadeira. E foi pensando nessa questão que ele aprofundou seus estudos. Buscou compreender a teoria dos jogos e as raízes folclóricas responsáveis pelo surgimento das brincadeiras. Quem originou os primeiros jogos no Brasil foram os escravos. Ao pesquisar a área do conhecimento dos jogos, Kishimoto, 2007, fez diversos estudos como a vinda dos portugueses e a mistura das três raças, vermelha, negra e branca. Com essa mistura de raças, o folclore brasileiro deu origem aos jogos, que até hoje fizeram parte da vida infantil, que são as lendas, as parlendas, né? São histórias que são contadas. No início do século XIX, ocorreu o surgimento de inovações pedagógicas. Kishimoto, ao citar Froebel, enfatiza que naquela época o jogo passou a ser entendido como objeto e a ação de brincar, que deveria fazer parte da história da educação pré-escolar. Pois, manipulando e brincando com materiais como bola, cubo, cilindro, montando e desmontando o cubo, a criança estabelece relação matemática e adquire uma noção primária de física e metafísica. Já no século XX, segundo Moura 2009, começou a produção de pesquisas e teorias que discutem a importância do ato de brincar para a construção de representações infantis. Estudos e pesquisas de Piaget e Vygotsky, entre outros, evidenciam pressupostos para a construção de representações infantis relacionadas a diversas áreas do conhecimento, como a expansão de novas ideias, crescem as expectativas que introduzem o jogo com o intuito de facilitar tarefas no ensino. Kishimoto 2007 enfatiza que, antes de utilizar jogos em sala de aula, o professor deve ter em mente que estes podem ocasionar vantagens ou desvantagens no processo de ensino-aprendizagem, dependendo da maneira com que forem utilizados. Os usos de jogos em salas é um suporte metodológico adequado a todos os níveis, desde que a finalidade deles sejam claras, a atividade desafiadora e que estejam adequados ao grupo de aprendizagem de cada aluno. Além das teorias de Kishimoto 2007, percebe-se que é necessário que, ao escolher os objetos para se trabalhar com os jogos e com os alunos, deve-se classificar ou escolher cuidadosamente as atividades para obter um bom resultado no desenvolvimento deles.
É muito importante nos jogos coletivos ou individuais estar sempre diversificando as práticas para que elas sejam bem aproveitadas. Os jogos trabalhados como critérios pedagógicos em salas de aula trazem diversos benefícios. Nogueira, 2005, apresenta os seguintes: favorece a identificação de dificuldades, promove competição entre os alunos que se empenham ao máximo para vencer, faz com que os alunos se tornem mais confiantes, críticos e capazes de trabalhar em equipe. Considerando essas vantagens, os educadores que utilizam os jogos em suas propostas pedagógicas têm ótimas chances de alcançar os objetivos que estão propostos como necessários para transformar cidadãos mais humanos e competentes. Kishimoto, em 2007, pontua que resolução de problema e jogos são elementos semelhantes, pois ambos se unem através do lúdico. Para ela, as situações de ensino devem ter caráter lúdico para desestruturar o aluno, proporcionar-lhe a construção de novos conhecimentos. A relação entre jogos e resolução de problemas, conforme destaca 2006, Antunes, evidencia vantagens do processo de criação e a construção de conceitos por meio das discussões de temática entre os alunos e entre os professores, e entre alunos e professores. Para ele, o jogo é um problema, porque ao jogar, o indivíduo constrói um conceito de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante, porque o desenvolvimento de uma competição, ninguém vai entrar numa competição para não ganhar. Então, a ideia de você jogar e ganhar, a criança, o adolescente, ele pode criar métodos de contornar todos aqueles problemas e vencer a competição, o jogo. Por sua vez, Aranão, 1996, esclarece que o jogo é um importante recurso metodológico que pode ser utilizado em sala de aula para desenvolver a capacidade de lidar com informações e criar significados culturais para o conceito matemático. A utilização de jogos nas aulas auxilia os alunos a aprenderem a respeitar regras, a exercer diferentes papéis e discutir e chegar a acordos, a desenvolver habilidades de pensar e de formas independentes na construção do conhecimento lógico-matemático. Segundo o Brasil, 1997, as atividades com jogos em salas de aula são uma forma interessante de propor problemas, porque é um atrativo para o aluno favorecer a criatividade na elaboração de estratégia durante o jogo. Os jogos matemáticos, de acordo com Montessori, em 1965, têm como prioridade incentivar a criança no seu desenvolvimento sensorial e motor. Para tanto, é importante que os educadores mantenham o equilíbrio na distribuição da riqueza material e cultural, oferecendo aos alunos a oportunidade de produzir recursos necessários para uma vida digna. A autora ainda explica que a criança aprende mais através de objetos colocados em seu mundo e que nesse momento ela se desenvolva, tornando-se mais ágil. Porque ela vai procurar no psíquico dela, aí esse objeto aqui é o quê? Como é que isso aqui vai se encaixar, como é que ele vai se inserir? Então ele vai buscar conhecimento, ele vai pesquisar, entendi por que é que isso aqui, eu entendi por que é que isso aqui serve, para que é que ele serve. Então há um despertar na criança sobre essa ideia de
por causa do jogo, né? Então o jogo cria uma situação imaginária que permite, além do próprio conhecimento, a criação tanto pode aceitar como discordar. E essa dinâmica colabora para a formação da criança que, no futuro, serão adultos mais críticos. Para Antunes, 2006, na escola, essas atividades podem ser ampliadas com a utilização de sólidos geométricos, figuras de papelão, em excursão dentro e fora do ambiente escolar, para que os alunos reconheçam determinadas formas e desenvolvam o pensamento abstrato. Ao jogar, o aluno resolve questões por meio de tentativa e erro. Pode reduzir um problema em uma situação mais simples, representar problemas através de desenhos, gráficos e tabelas, além de fazer analogias de problemas semelhantes e desenvolver o pensamento dedutivo. Fala, meus alunos! Agora nós estamos encerrando a aula 7, que é referente ao conteúdo de jogos e aprendizagem, uma relação possível, parte 1. E gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando essa aula e que estão aprendendo um pouco mais sobre a disciplina de metodologia de ensino 2. Fiquem com Deus e até a próxima aula.